Graças a Deus, temos aqui para mais uma noite. Hoje o quarto dia dessa campanha, Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Nosso irmão Machado também está aí, né, dando a alegria da sua audiência, né? Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Hoje é sexta-feira, né? Acabamos de chegar de um culto, né? Ali no Arroio do Silva, uma bênção de Deus, né? Fomos buscar Deus, fomos receber a nossa vitória, fomos lá adorar a Deus, fomos lá prestar o nosso culto de louvor e gratidão, né? A gente é grato a Deus, a gente louva ao Senhor, porque Deus tem nos guardado e Deus tem nos livrado, né? A gente sabe que a gente não vai viver para sempre, mas enquanto Deus nos guarda, enquanto Deus nos livra, nós o glorificamos, nós o exaltamos, né? O nosso tempo, uma hora vai chegar, né? Quando? Não sei, mas uma hora, né, a gente parte, uma hora a gente vai para casa, né? A gente vai para nossa casa eterna, né? E eu louvo a Deus porque mais um dia nós vencemos, mais uma guerra, mais uma batalha, mais um leão nós matemos, né? E estou feliz, estou alegre, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? O Senhor é que tem provido, né? Às vezes a provisão, como disse Abacuque, ela pode faltar, né? Ainda que falte as ovelhas, o gado no curral, ao fruto da oliveira minta, né? Ainda que não haja mantimento, Abacuque está falando da provisão, mas ele diz: todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque a fé de Abacuque estava no provedor e não na provisão, né? A provisão, falo das coisas dessa terra, né? Aquilo que a gente corre, a gente busca, né, como ser humano, né, a provisão, né? Mas o provedor, ele é fiel. O provedor não falha, o provedor não erra, né? Então eu quero aqui mandar um abraço a todos os nossos irmãos, né, que tem nos acompanhado aí todos os dias, né? Nós estamos aqui com essa live para falarmos acerca da obra de Deus, para lermos uma palavra, para orarmos, né? Ontem me alegrei muito quando o nosso irmão Rogério falou que o filho dele havia saído do hospital, né? O Ranieri. Um abraço à minha sobrinha, né? A Raquel, lá o Maurício, estiveram conosco ali no Arroio hoje, né? Lá no culto, deixaram nós aqui agora mesmo, né? Já estão em casa. Aí um abraço lá para eles, né? Para esse casal, para essa família, né? Filha do meu irmão Vladimir, né? Então nós queremos louvar a Deus, nós queremos glorificar ao Senhor, né? A gente toda noite está aqui, a partir das 11 horas, às vezes dá uma atrasadinha, né? Que a gente vai para o culto, mas sempre estamos aqui com esse momento com Deus, né? E Deus tocou no meu coração para fazer essa campanha. O primeiro dia fiz leitura aqui de Mateus 11:28, falei um pouco acerca de Mateus 11:28. O segundo dia falei sobre o paralítico, né? À beira da porta, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Falei um pouquinho lá do coxo, Pedro e João, né? E ontem nós falamos sobre a tempestade, né? Sobre o barco. A tempestade que se levantou, né? A tempestade, o vento que soprava, e Jesus estava com os discípulos, né? Jesus estava com os discípulos no barco, né? A presença de Jesus não impediu eles de passar pela tempestade, né? A presença de Jesus não impediu eles de passar pelo vento. A diferença é que Jesus estava com eles, né? E às vezes as pessoas passam a tempestade e passam o vento sozinha, né? Não tem para onde correr. Como disse o nosso irmão Rogério ontem, o vento, a tempestade pode vir, mas nós não abandonamos o barco, né? Nós não abandonamos o barco, não podemos abandonar. Até porque os discípulos não tinham como abandonar, né? Não tinham para onde ir. Tinham que permanecer onde estavam, dentro da tempestade, no meio do vento, né? Mas estavam com Jesus. Eis aí a diferença, né? Eis aí a diferença de quem passa a tempestade só
e quem passa a tempestade com o Senhor, né? Com aquele que tem autoridade, aquele que tem o poder de parar o vento, de acalmar a tempestade, né? Eles passaram, eles não permaneceram no vento, eles não permaneceram dentro da tempestade, eles passaram, né? Por quê? Porque eles estavam com o Senhor, né? E por isso a embarcação prosseguiu, por isso a embarcação não afundou, porque Jesus estava ali. E isso que é o importante na nossa vida, é Jesus estar conosco na embarcação, né? Quando Jesus está conosco na embarcação, né, nós temos certeza que nós chegaremos do outro lado, né? E assim o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Hoje, né, tivemos a alegria e a satisfação de poder compartilhar com os irmãos, né, esse momento que talvez futuramente, né, a gente não esteja mais aqui, mas enquanto aqui estivermos, vamos fazer a obra de Deus, né? Esses momentos ficarão gravados, né? Essas mensagens ficarão gravadas, e eu tenho certeza que terá fruto, né? Futuramente, pessoas serão alcançadas, vidas serão alcançadas, e o nome do Senhor será glorificado. Quero mandar um abraço lá para o diácono Alisson, a irmã Kate, né? O irmão Cleito ali no Meleiro, o irmão Rogério, né? Que sempre tem nos acompanhado aí, nos assistido, e podemos nos alegrar e compartilhar das bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Eu vou ler um texto hoje, né? Tá aí já o nosso irmão Rogério, né? Deus abençoe. Sempre está aí nos assistindo, nos acompanhando, né? Sempre está aí conosco, né? Nas lives, nas mensagens que aqui nós transmitimos, né? Tudo para a glória de Deus, tudo para o louvor do Senhor, né? Como eu costumo dizer, a gente é pó, a gente é barro, e um dia vamos voltar para o barro, e um dia vamos voltar para o pó. Mas as obras ficarão, né? A obra continua, né? Geração vem, geração vai, né? E a obra ela permanece, né? Por isso não podemos bater no peito e dizermos que somos melhor do que ninguém ou maior do que ninguém, porque maior é Deus na nossa vida, né? Foi Ele que nos proporcionou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos salvou. Boa noite, cheguei. Amém, irmão Miguel, Deus abençoe. Tá aí no barco, né? Não abandonou o barco. Glória a Deus, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Daqui a pouco mais nós já vamos estar orando, né? Entrando na presença de Deus, e temos certeza que grandes coisas fará o Senhor por nós. A paz do Senhor, meu amado. Manda um abraço aí para tua família, né? Estamos aí continuando orando pelo Ranieri, né? E temos certeza que será feita a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então por isso nós queremos ler aqui. Bom, como eu comentei, primeiro dia da campanha ali, né? Eu li o texto, né, da campanha, Mateus 11:28. E segundo dia eu falei sobre o coxo à beira da porta, né? Que o ouro e a prata não ia resolver o problema dele, não ia devolver os passos dele, né? Nem o ouro, nem a prata, nem a esmola ia mudar, mas sim o nome de Jesus Cristo. Ontem falamos sobre a tempestade, né, com Jesus e os discípulos em alto mar, quando a tempestade se levantou, o vento soprou, né, a presença de Jesus, né, não impediu os discípulos de passar pela tempestade. A presença de Jesus não impediu os discípulos de passar pelo vento, né, mas a diferença é que Jesus estava com eles, né, isso que é importante na nossa vida, porque os recursos dessa terra não vão conceder para nós aquilo que o nome de Jesus pode conceder, né? Então eu quero fazer a leitura aqui com os irmãos, João, Evangelho, né? Os quatro, Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, o último Evangelho, né, do Novo Testamento, né? São quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vamos fazer a leitura lá no capítulo 15, né? Os irmãos que quiserem acompanhar a leitura, né, tem a liberdade de ler a palavra do Senhor. Eu sempre aconselho, né, aos irmãos ler a palavra de Deus, examinar as Escrituras, e sempre quando formos ler a palavra, nós devemos orar primeiramente. Por que orar? Porque pedir a Deus a revelação, pedir a Deus a direção, né, para que Ele nos instrua dentro da sua palavra, né? Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia 3, 4, 5 vezes
e não entendem nada. Porque lê a Bíblia como se lesse uma revista, se lesse um jornal, né? A Bíblia é um livro, né? É a palavra de Deus, é Deus falando conosco, né? Eu sempre costumo dizer que nós podemos estudar outros livros, mas jamais pode substituir a palavra. A Bíblia é um livro insubstituível. Você sabia que a Bíblia é o único livro no mundo que quando você lê o autor está presente? A Bíblia Sagrada é o único livro no mundo que quando você lê, o autor está presente. Né? Você lê livro, você lê jornais, você lê revista, você lê comentários, os autores não vão estar presentes. Mas quando você lê a Bíblia, o autor está presente, porque esta obra não é do homem, esta obra ela é de Deus. Por isso nós o glorificamos, por isso nós o exaltamos na beleza da sua santidade. João capítulo 15, verso 16 vai dizer assim, ó. João capítulo 15, verso 16. Graças a Deus. Um abraço à nossa irmã Fátima Machado. Abraço aí. Deus abençoe, né? A família, Deus abençoe o lar. No nome de Jesus. Seja o teu lar uma bênção na presença de Deus. João capítulo 15, verso 16. Não escolhesse vós a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, e vos outros, e vos designei, para que vade e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, né? Aqui está diferente, aqui está... não escolheste vós a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e designei, né? Essa passagem bíblica ela me chama muita atenção, porque fala de um chamado, né? Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, ou vos designei, né? Para que vá e dei fruto. Esse texto da palavra de Deus, ela me chama muita atenção, porque ela vai falar de um chamado, né? Vai falar de uma pessoa escolhida, né? Jesus vai falar que ele escolheu, que ele designou, né? Que ele preparou, e dentro desse chamado há um propósito, né? É o que nós vemos aqui no texto. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós outros, e vos nomeei, eu vos designei, para que vá e dei fruto. Eis aí o propósito de um chamado. Eis aí o propósito da obra de Deus na vida de um homem, né? Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, né? Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos separou para esta obra, né? E dentro desse chamado, dentro desse propósito, né? Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito para o nosso ministério. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a tua vida, né? Nós podemos observar. Não escolheste vós a mim. A nossa irmã Vânia Cristiane, né, da Silva. Vânia Cristiana da Silva. Deus abençoe, né? Está aí também nos assistindo nesta noite. Então Jesus, ele nos escolheu. Eu lembro de Jeremias. Quando o Senhor falou com Jeremias no capítulo 1, no verso 5, o Senhor disse a Jeremias: Jeremias, antes que tu fosse formado, antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu te escolhi, te separei, e as nações te dei por profeta. Jeremias já nasce com um propósito. Jeremias já nasce com um chamado da parte de Deus para um ministério na terra, um ministério profético, né? Um ministério de profeta para levar a mensagem, né? Jeremias já nasce com esse propósito, né? Com esse chamado da parte de Deus. Assim como nós hoje estamos aqui com esse propósito, né? De gravar essa live, de transmitir uma palavra, de falar do Evangelho, de falar da palavra de Deus. Esse é um propósito, né? Foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos separou, não foi o homem, né? Talvez que
pelo homem, nós não tínhamos capacidade. Talvez pela visão do homem, nós não éramos capazes de fazermos algo para o reino de Deus. Quantas pessoas, né? Eu louvo a Deus porque nós já vai para 24 anos, pela misericórdia de Deus, que nós estamos aí na estrada, né, do Evangelho, anunciando, pregando, falando do amor de Deus, né? Quantas pessoas nessa caminhada falaram para nós que nós não éramos chamados, que nós não tínhamos ministério, que nós não servíamos para fazermos tal obra para o Senhor. Muitas pessoas, né, se atravessaram no nosso caminho para querer nos entristecer, nos aborrecer, para querer parar o nosso ministério, né, para que nós viemos desistir do nosso chamado, né? Mas como eu li nessa noite, foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos separou para esta obra, para esse ministério. Coisa linda é a vida de um homem chamado por Deus, coisa linda é a vida de uma mulher separada por Deus para o ministério, né? Eu costumo dizer que o que o homem dá, o homem pode tirar, mas o que Deus dá, o homem não pode tirar. Então o que Deus deu para mim, o que Deus deu para você é para a glória do nome dele, né? O pouco que fizemos para a glória do Senhor. O pouco que realizamos para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu me lembro de João, né, o Batista, que batizava nas águas do Rio Jordão. A Bíblia diz que maior do que João não houve. A Bíblia diz que nascido de mulher não houve homem maior do que João. Mas a Bíblia também fala que João não operou nenhum milagre. Está escrito, você pode ler, você pode acompanhar a história de João, né? João não operou nenhum milagre, né? João não operou nenhuma maravilha, mas todavia a Bíblia diz que a multidão afluía para ouvir, né, a sua mensagem, para ouvir as suas pregações. O que é isso? Isso é um chamado, né? Isso é um escolhido de Deus para um ministério na terra. Cada um tem um chamado, cada um tem um ministério, cada um tem uma obra para realizar. Quando eu falo de ministério, quando eu falo de uma obra, eu me lembro de Noé. Eu lembro de Noé, chamado por Deus para uma obra, chamado por Deus para um projeto. E todos que ali trabalhavam cada um com sua ferramenta, trabalhavam cada um com seu propósito, né? A arca foi construída com uma união, né? Cada um trabalhando na sua área, cada um trabalhando com a sua ferramenta. Eu me lembro de uma certa feita de um congresso de missão na nossa igreja, qual pregou lá o pastor Rômulo Santana, e ele comentou acerca de um mecânico, né? Para o mecânico executar um bom trabalho em um carro, ele usa várias chaves. Cada chave tem a sua função, cada chave tem o seu lugar no trabalho, né? Eu me lembro também de um carpinteiro, né, fazendo uma obra. Para que a obra seja realizada, há várias ferramentas para ser usada. Há várias ferramentas que o carpinteiro usa. O irmão Rogério está aí. O irmão Rogério trabalha com construção civil, constrói casa. E para levantar-se uma casa, é usada várias ferramentas. Então é uma união, né, onde se usa vários elementos, várias ferramentas para que a obra venha a ser realizada. Assim é no ministério, assim é na vida do homem, assim é na vida da mulher. Um foi chamado a pregar, outro foi chamado para orar, outro foi chamado para cuidar da casa do Senhor. Cada um tem o seu ministério. A paz do Senhor Jesus, obrigado, irmão. É maravilhoso ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, maravilha. Deus abençoe a irmã Fátima Machado, né? Temos aí para ajudar, temos aí para cooperar, né? A gente não é aquele, vamos se dizer assim, aquele pregador que, né? Mas a gente procura sempre transmitir uma palavra de Deus, né? A gente sempre procura ajudar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? A ferramenta que Deus colocou. Olha essa ferramenta que Deus colocou na mão do homem, celular, né? Essa live que eu estou falando hoje, né? Vai ficar gravada, é uma ferramenta. É uma maneira, é uma forma de falar do amor de Deus, né? Quantas pessoas precisam ouvir, né? Não escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, eu vos designei para que vá. Olha o propósito do chamado. Não escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vá e dei fruto. Esse é o propósito do ministério de um homem. Esse é o propósito do ministério de uma mulher, o chamado na vida de alguém. Eu me lembro de Jonas,
Quando Deus mandou pela segunda vez, lá no capítulo 3 do livro de Jonas, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo, vá à grande cidade de Nínive, né? E Deus teve misericórdia daquela cidade pelo ministério desse homem, né? Ele foi, ele anunciou a palavra de Deus e houve um grande avivamento na cidade de Nínive, né? Eu me lembro também o propósito da pregação. Eis aí o motivo por qual se deve pregar, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, crê e não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que crê, né? Eis aí o propósito da palavra, eis aí o propósito. Por que devemos pregar e anunciar o evangelho? O reino de Deus, a salvação, a libertação, a transformação de vidas. Hoje nós fomos ali, ouvimos a palavra, um sonho que poderia ser interrompido, um sonho que poderia se acabar na vida de um homem, por causa de alguém que usou a espada para ferir, usou a espada para ferir o irmão, Talvez o sonho, se Jesus não tivesse ali, o sonho teria sido interrompido. O projeto havia sido interrompido. Se Jesus não tivesse ali para resolver, e devolver novamente a orelha àquele homem, talvez o sonho de Malco teria sido interrompido. Então é isso que eu quero que você entenda nesta noite. João capítulo 15, verso 16, é Jesus dizendo, não escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, e vos enviei para que vá. Para que Deus nos chamou? Para que Deus nos escolheu? Qual é o propósito do nosso chamado? Qual é o propósito do nosso ministério? Qual é o propósito da minha pregação? Por que é que eu prego? Qual é o motivo da minha mensagem? Não escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei e vos enviei para que vá e dei fruto. Fruto do quê? Fruto da mensagem, fruto da pregação. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Eu me lembro também de Paulo, que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus enviou, e os frutos vieram pelo ministério de Paulo, pelo ministério deste homem que foi levantado por Deus, designado por Deus, separado por Deus para um ministério. Você que me ouve, você que vai me ouvir, Deus te chamou, Deus te escolheu para um ministério. Ministério do louvor, ministério da oração, ministério da palavra. Hoje a gente tem um conceito, hoje a gente tem um pensamento para que ser pregador, para que seja um homem de Deus, tem que estar no altar, de gravatinha, de paletó, falar bonito, é bom, faz parte, mas não é o suficiente. Deus tem coisa maior para nossas vidas. Deus tem coisas maiores. Você vai viver coisas maiores. Teu ministério vai viver coisas maiores. Porque foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te separou. Foi Deus que te levantou para esse ministério. E te levantou com um propósito. Te levantou com um objetivo. Te separou. Te deu para você o que não deu para mais ninguém. Olha essa porta que hoje nós estamos aqui. Quem diria que um dia eu estaria falando ao vivo, gravando uma live, falando do amor de Deus? É Deus que nos levantou, foi Deus que escolheu. E dentro dessa escolha, dentro dessa separação, tem um propósito. E foi dentro desse propósito que alguém falou do evangelho para mim e hoje estou aqui. A pessoa que falou do evangelho, a pessoa que me ganhou para Jesus já partiu. Já dorme no Senhor. Mas eu estou aqui nessa noite falando para você que você é um chamado, que você é um escolhido, que Deus te separou para uma obra, que Deus te chamou para um ministério. Tem pessoas ao teu redor dizendo que você não é capaz. É mentira do diabo. Tem pessoas da tua convivência dizendo que tu não és capacitado, que tu não és preparado. É mentira do diabo. Quem te prepara é Deus. É Deus que vai te levantar, é Deus que te escolheu. E no momento certo você vai ver que o ministério é do Senhor na tua vida. Se eu fosse olhar para quem me criticou, para quem disse que era para me parar, que era para mim não falar mais de Jesus, eu já tinha parado faz tempo. Pessoas que disseram que eu não era capacitada.
Mas eu louvo a Deus porque hoje Deus preparou essa oportunidade para mim estar aqui contigo, falando, dizendo para ti que Deus te escolheu, que Deus te separou e que tu és um chamado de Deus para uma obra. Deus te deu um ministério. Então nós estamos hoje aí no 4º dia desta campanha. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A decisão é nossa, a escolha é nossa. Jesus faz o convite, mas a decisão é minha. Se eu aceito ou se eu recuso. Se eu quero continuar vivendo a vida que eu levava ou se eu quero mudar a minha vida. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite vem do Senhor, mas a decisão quem tem que tomar sou eu. O Senhor faz o convite. Mas a decisão é minha, a escolha é minha. Tá escrito lá, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a decisão é minha, se eu quero ir até Jesus. A escolha é minha. Jesus não vai interferir. Se hoje eu disser, Senhor, eu não te quero mais, eu não vou mais te servir, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais, eu não quero mais esse negócio, a decisão é minha, a escolha é minha. Jesus não vai interferir nas minhas escolhas. Jesus não vai interferir nas tuas escolhas, a decisão é tua. A escolha é tua. Está lá, o convite está lá, a palavra está lá. A promessa está lá, como João 15,16, está lá a palavra. E não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei, eu vos designei, para que vá e dei fruto, a fim de tudo quanto pedido ao Pai, Ele vos conceda. Amém, meus irmãos? Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, lá no YouTube, Uma Semente que Alimenta. Ajude esta obra, projeto missionário. Nós temos o projeto Marmita Missionária, né? Nós temos uma vez por semana e nós queremos estender para 2 vezes por semana, né? A Marmita Missionária. E também temos um projeto aí para nós iniciarmos Café Missionário, né? A qual nós vamos servir café pela manhã, né? Um cafezinho com leite, um pão, é bom, maravilha, né? A gente acordar pela manhã, ter aquele cafezinho, ter aquele pão. Então nós temos esse projeto aí de distribuir nas ruas, para os moradores de rua também, tá bom? Então eu vou pedir para você orar, né? Ore por esses projetos, ore também pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Nós estamos sempre orando pelos irmãos, né? E dá uma forcinha para nós lá no canal, para que o nome do Senhor seja glorificado, tá? E compartilhe lá com a família, compartilhe lá com os amigos, se inscreva lá, né? Sempre temos postado aqui as lives lá que nós gravamos aqui, os vídeos das marmitas sendo feitas, sendo entregue, né? Então, nos ajude e Deus vai te abençoar, tá bom? Eu quero orar por você, nós vamos orar, né? Amanhã nós vamos estar aqui novamente, depois das 11 horas, né? Temos aí com esse propósito, né? Deus tem abençoado e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão rico, por esse momento tão oportuno que nos permite entrar dentro desse lar, falar com esta pessoa, com esta família, com esse irmão, com esta irmã e orar por eles, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, abençoa meus irmãos que têm nos acompanhado, Senhor, que têm aí contribuído, que têm aí, ó Pai, estendido a mão para a Tua obra. Abençoa o lar, a família, abençoa o casamento. Senhor, abençoa o meu lar, a minha família, abençoa os meus filhos, abençoa minha esposa, abençoa os meus netos. No nome de Jesus, ó Pai, o Ranieri, Senhor, abençoa aquele jovem, abençoa também, ó Pai, a nossa irmã Terezinha, a mãe da nossa irmã Paula, ó Pai, abençoa também, Senhor, o nosso irmão Cleito ali no Meleiro, a nossa irmã Fátima Machado, abençoa poderosamente, ó Pai, abençoa minha sobrinha Raquel, o Maurício, abençoa esse lar, abençoa esta família, o meu irmão Vladimir, o Valmir, a família deles, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa o projeto Marmita Missionária, abençoa o projeto
projeto, ó Pai, uma semente que alimenta, no nome de Jesus Cristo, ó Senhor. Abençoa os contribuintes, aqueles que têm contribuído, aqueles que têm ofertado com esta obra, aqueles que têm orado também, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor. Abençoa aqueles que estão no presídio, aqueles que estão no albergue, aqueles que estão no hospital, aqueles mesmo que estão na sua casa, mas estão enfermos. Nós oramos nessa noite. Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Abençoa nossa cidade, abençoa nosso pastor, presidente. Ó Deus, abençoa nosso pastor vice-presidente. Abençoa, meu Deus, aos pastores no campo de Araranguá. Ó Deus, abençoa, Pai querido, no nome de Jesus, as famílias com nós atendemos, ó Pai, aqueles que têm nos ajudado, apoiado, Senhor, no nome de Jesus Cristo, confirma a tua obra, abençoa o diácono Alisson, a irmã Kate, Senhor, no nome de Jesus, abençoa poderosamente, ó Pai, aquele que está orando conosco agora, que está com a mão sobre a enfermidade, que está com essa peça de roupa, com essa fotografia, ó Pai, no nome de Jesus, seja o teu nome glorificado, abençoa Ranieri, ó Pai, Deus, a família do irmão Miguel, no nome de Jesus, confirma a tua obra, Senhor. Abençoa poderosamente as nossas vidas para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Até amanhã, se Deus nos permitir, com esse mesmo horário, nesta mesma oportunidade para a glória de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Abraço, até amanhã.